Em relação ao livro, só 3 tópicos, para também entenderem o livro. Antes agora, as imagens. Aqui tem, para conhecer, a minha mãe está com o gato Gaspar. Aqui o meu neto está com o Tintim. Aqui esta última é a Vitória, com o Paquito, no primeiro dia que entrou em minha casa, quando veio dos Açores. Chegou de avião dos Açores neste dia. E aqui é a Vitória na véspera da sua morte. A Vitória. Este é um livro sobre a vida e sobre a morte. Este livro, depois decidi fazer as crónicas com a morte da Vitória. Precisamente a pensar nos meus netos. E decidi publicar o livro quando saiu a decisão do Tribunal Constitucional sobre os maus tratos dos animais. Porque eles dizem que os cães não são pessoas. E eu quero demonstrar que efetivamente são pessoas. E é engraçado porque eu até aos 40 anos, os cães, para mim, olhavam para os cães tal e qual como a Ana Luísa. Para mim, não eram... eu até achava mal as pessoas terem cães e tudo, e a tratar os cães como pessoas. Eu, até aos 40 anos, era assim que eu tinha essa relação. No fundo, eu olhava para os cães como os brancos olhavam para os negros há 100 anos atrás. Uma raça inferior. Mas o mundo mudou muito. Hoje ninguém diz que o negro é uma raça inferior. E hoje as pessoas já começam, os animais de estimação começam a ter um estatuto de pessoas e têm razão, efetivamente, para o ter. E tudo começou com o Rex, um cão que mordeu o meu filho com 17 anos, o Dr. Pimenta Jacinto, o pai do Pedro, disse: tens de prender o cão, agarrar o cão, para ver se ele tem raiva, fica aí 48 horas. O cão ficou lá 48 horas, preso uma árvore, passado 48 horas, não tinha raiva, tirei-lhe a corrente, eu quando disse que não se queria ir embora. Depois os meus filhos, já ninguém queria que o cão se fosse embora. Os meus filhos, a maior parte das pessoas que estão aqui são nossos colegas ou amigos, conhecem, vivem em Londres, e a minha filha, para que tenha um espaço e sempre gostou de animais, e a mãe nunca lhe proporcionou essa experiência nem vivência, comprou um cão e 2 gatos. E eu costumo dizer, além de um cão e 2 gatos, ainda tem uma bebê pequenina. E quando eu vou lá, estive lá há bem pouco tempo, ela pediu-me para eu passear o cão. Eu fiquei um bocado assustada, porque quer dizer, não tenho grande interação com o cão, e depois para andar no parque estava com medo que se atirasse a outros animais e às pessoas e às crianças, etc. Mas acabei por dar um passeio no parque com o cão e com o meu marido, e o que eu achei interessante e irónico simultaneamente foi que os ingleses, que eu vou tantas vezes àquele parque que está ao lado de casa, passei por ali, nunca ninguém me falou, nem me cumprimentam naturalmente, eles andam na vida deles e eu ando na minha, a passear no parque, a ver a paisagem, a desfrutar dos passarinhos e dos animais que ali andam, e foi muito interessante essa experiência e um bocado irónica, porque assim que me viram com um cão, toda a gente parava e fazia perguntas em inglês, e raça, não sei o quê, e quantos meses tem, etc. E eu disse, bem, provavelmente a forma de aprender inglês mais depressa é arranjar também um cão, ou agarrar um cão. Arranjar um cão não, mas agarrar um cão da minha filha e fazer estes passeios. Portanto, tudo isto para dizer que, no fundo, esse isolamento é um pouco quebrado, não só pela companhia dos animais, mas pela socialização que acaba por existir durante esses passeios. Quanto ao livro dos animais que têm pessoas lá dentro, o livro visita muitos locais que fazem parte das minhas memórias. Eu conheço o rio por onde o cão fugiu, também conheço a estação de caminhagem que fica em frente à sua casa, e portanto, ao ler as histórias, algumas já tinha lido no Facebook, não sei se exatamente escritas da mesma forma, com algumas alterações. Aliás, eu já tinha dito uma vez ou 2 vezes, quando li as suas histórias sobre os animais no Facebook, que eu gostava imenso de as ler. Mas, primeira nota pessoal, a tal impressão que o destinatário de uma obra colhe quando lê, no caso, a memória visual de muitos locais onde as histórias se passaram. Segunda nota, a dificuldade de compreender o emaranhado cronológico. Eu fiz uma listagem, tentar ver quando é que nasceram, quando é que morreram, para tentar perceber a sequência dos animais, dos cães e dos gatos, porque eles no livro, as histórias estão um bocado entrecruzadas, cada história é sobre um animal, mas há momentos em que nessa história já aparecem animais
venha nas histórias a seguir ou nas histórias anteriores e, portanto, estava a fazer esse exercício de tentar perceber, por um lado, quantos é que foram, depois dei por mim a pensar de qual é que ele gostou mais, porque vê-se que há amor pelos animais, mas há amor por todos. Eu arriscaria a dizer que foi o Sebastião, mas não sei se estou certo. Eu, leitor, não sei se corresponde, eu, leitor, achei que o António Santana Maia, no final, se tivesse de dizer de todos aqueles que me tocou mais, eu arriscaria talvez a dizer o Sebastião. Falta uma história. Fiquei curioso com a história do Rex. O primeiro, o Rex, que mordeu o filho, alguns em 98, e que o veterinário disse que tinha que ficar lá em casa para se perceber se tinha alguma doença e, portanto, ficou lá amarrado, mas depois não se quis ir embora. Eu acho que o Rex tinha dado uma história gira. O Rex só aparece ali uma pincelada sobre o Rex, mas eu, quando estava a ler as histórias dos animais, disse: olha que bolas, eu gostava de conhecer a história deste Rex que mordeu o filho, ficou de quarentena amarrado numa árvore e, quando chegou à altura de ter um mandato de libertação, não quis e escolheu ficar preso no sentido de preso à família. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.